Olá, gente, tudo em paz? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos mais um vídeo do nosso canal. A continuidade, na verdade, do que nós gravamos anteriormente. Nós estamos aqui em Arlívia, você pode observar, na cidade de Água Branca, e foi exatamente onde nós começamos a nossa história cristã. Nós estamos exatamente em frente do local que nós recebemos uma palavra, foi de uma pessoa que na verdade não sabia nem pregar ainda, porque tinha apenas 30 dias de convertido, e aí essa pessoa conversando comigo disse que Jesus me amava e queria me salvar. E na verdade o que acontece, essa palavra ficou na minha mente dia e noite, e ia dormir, ia trabalhar e a palavra ficava na mente, era exatamente essa. E por conta disso, essa palavra me perseguiu, digamos assim, e nós tomamos uma decisão de entregar a vida a Jesus. Exatamente nessa rua aqui, ó, vamos só filmar aqui, o meu cinegrafista aqui em cima, e vamos filmar aqui para baixo. Nós estamos aqui na cidade de Água Branca, exatamente na rua que eu recebi uma palavra de Cristo, onde foi uma palavra que transformou totalmente a minha vida. E foi exatamente aqui a continuidade da minha história cristã, há 24 anos atrás, no dia 5 de julho de 96. Foi exatamente essa data que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. E de lá para cá não tem sido nada fácil, por conta que 9 anos depois desse cenário veio a perca da minha visão. E foi um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande. Nós superamos toda a situação no ano de 2005. E aí foi um desafio por quê? Porque na verdade era uma nova vida, era uma vida que ia ser totalmente limitada, dependente das pessoas para se locomover para outros lugares, enfim. Não ia ter fácil acesso de poder fazer as minhas atividades, os meus trabalhos, enfim. Então, a história é exatamente por aí. Nós temos muito o que contar de toda a história como crentes em Jesus, e Deus tem me ajudado e nós temos superado a cada momento da nossa vida, onde tem sido muito difícil em determinados momentos. Mas eu quero exatamente falar que durante esse todo o tempo, já são praticamente 15 anos sem a visão, mas já temos superado momentos tão difíceis que Deus tem nos ajudado, e só Ele para nos ajudar na nossa história, na nossa caminhada. E eu gostaria, antes que esquecesse, você desse o like no vídeo e se inscrevesse se ainda não é inscrito, tá? Para ajudar o nosso canal. Então, eu quero desejar que a graça de Deus seja abundante sobre a vida de vocês, e nós superamos toda a situação. E queremos dizer que somos uma pessoa totalmente feliz, mas feliz de verdade, aonde nós fazemos a cada dia as nossas atividades normais. Para quem não sabe, a maioria das pessoas acha que um deficiente visual, ele não faz praticamente nada, né? Ele não faz os seus trabalhos normais, ele fica em casa sentado ou deitado dia e noite. Na verdade, a história não é essa. A verdade é que a história, quem quer superar qualquer deficiência nessa vida, supera qualquer momento e vive semelhante a uma pessoa normal. E isso nós vamos contar no próximo vídeo. Desejo que a graça de Deus seja abundante sobre a vida de todos. E quando você receber uma palavra, Jesus te ama e quer te salvar, vai aqui a dica para todos os cristãos, falar para outras pessoas que precisam exatamente de uma palavra como essa. Pois é, gente, nós ouvimos aí um pouco do relato da minha história de quando tomei uma decisão, né, de receber Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Esse é um pouco um relato pequeno, na verdade, diante de tanta coisa que aconteceu, né? E em 2005, como eu falei aí, eu perdi a visão, e aí seria uma nova história para mim, um novo mundo. E solteiro na época ainda, né? E eu superei toda essa situação porque Deus me presenteou com uma mulher que me ajudou muito a superar esse momento. Eu sempre costumo dizer uma coisa, que eu sou o que sou por conta da minha esposa. Sequentemente, Deus nos presenteou com 2 filhos maravilhosos que
como diz os mais velhos, né? São os meus braços e as minhas pernas, digamos assim. São meus braços direitos, né? Me ajudam bastante. E aí, diante disso, a gente percebe que quando falta algo em nós, Deus ele preenche com outros. Por exemplo, foi constatado já pela medicina que quem perde um dos seus membros, os outros ficam mais aguçados, né? E o que acontece? Durante esse tempo todo, é muito difícil, porque você sabe que você sempre vai depender de alguém para ir para um determinado lugar, para um trabalho, para ir num comércio, para ir fazer qualquer outra atividade, você vai sempre depender de uma pessoa. E é isso que tem acontecido na minha vida. Mas aí lá atrás, no ano de 2005, Deus ele falava algo comigo diante de tanta oração, de tanta petição, de tanto choro, para que a minha visão retornasse ou recuperasse, né, algo nesse sentido. Eu pedia muito a Deus. E Deus ele disse uma palavra que ficou marcado no meu coração até hoje. E não tem como esquecer de forma nenhuma. O Senhor ele disse o que está registrado na Bíblia em Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que segundo são chamados pelo seu decreto. Ou seja, hoje eu entendo porque perdi a visão. Simples. Para o nome do Senhor ser glorificado. Claro que quando a gente recebe algo desse tipo, a gente é impactado. Há aquele choque porque a gente não aceita a perca de uma visão ou ficar deficiente em qualquer problema. E o que aconteceu? Eu comecei a questionar com Deus ainda e brigar pela minha visão perfeita. Está escrito no livro de João, capítulo 13, versículo 7, que Jesus disse, lá dando o exemplo para Pedro e os demais discípulos: o que eu faço agora não entende tu, mas compreenderás depois. Os anos se passam e exatamente hoje eu compreendo porque a perca da minha visão. Simples, o nome de Deus é glorificado nisso. Só que por sermos seres humanos, durante todo esse tempo, durante toda a nossa história, tem momentos que a gente fica muito abatido por conta disso, né? E o meu filho mais novo, bebezinho ainda, e eu brincando com ele, e eu questionei a Deus: Deus, por que as pessoas falam que meus filhos são bonitos, que a minha esposa é linda, e eu não posso enxergá-los? É muito triste você acordar e não poder ver o rosto da sua esposa. É muito triste você nunca ter enxergado a face dos seus filhos. Isso é muito triste. E aí, por conta de ser triste, eu questionei a Deus mais uma vez, brincando com o meu filho. E Deus, irmãos e amigos, ele me repreende com uma palavra. Deus ele me fez ficar em silêncio. Muita gente não sabe disso. E eu vou contar aqui para você saber, para te dar força e te motivar você vencer toda dificuldade nessa vida. E Deus me fez ficar em silêncio e disse: quantos pais gostaria de ter os seus filhos nos seus braços e não tem? Quantos filhos gostaria de ter o colo dos seus pais e não tem? E eu te dou esse privilégio. O tempo se passa, várias coisas acontecem. Outra vez eu questiono com Deus no centro da cidade onde eu moro. Eu disse: Deus, seria tão bom que eu enxergasse, seria tão bom que eu pudesse ver. Isso, quando eu questiono, é porque o meu coração tem ficado muito abatido e muito triste. E Deus, mais uma vez, ele me diz: seria tão bom que você pudesse ver e não me tivesse como seu guia, não é? Seria tão bom que você tivesse a visão e não me tivesse a minha presença, não é? E eu percebo que Deus é melhor do que qualquer saúde, qualquer visão. Eu prefiro ter Deus como meu guia, eu prefiro ter Deus como meu protetor do que ter a minha visão. E aí eu lembro de uma palavra que um cunhado meu frisou uma vez. Ele disse: eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. Eu resumo esse vídeo dizendo para você o seguinte: eu gostaria de ter tudo que eu amo. Eu gostaria de ter a minha visão, que eu amava muito. Eu gostaria de ter isso. Mas eu não tenho. Mas eu amo tudo que eu tenho. Eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho.
minha esposa, meus filhos que Deus me presenteou e tantas outras coisas que Deus já me presenteou nessa vida. Então, dentro de tanta tristeza, de tanta turbulência que nós temos vivenciado, eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu quero dizer para você que vive, quem sabe, questionando a Deus ou questionando a vida, ou você acha que tem acontecido algo na sua vida pela ironia do destino. Lembre-se, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Gostaria de lhe convidar para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para você dar o seu like, ativando o sininho, para que você possa receber as nossas notificações. Se inscreva no canal para nos ajudar, se por acaso não é inscrito ainda, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.